Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? E a receita de hoje é esses bolinhos de 1 kg. Na receita vamos preparar o pão de ló, esse recheio de mousse de chocolate branco com ninho e tem o passo a passo como montar tudo certinho. E você pode fazer também essa receita montando nas caixinhas do leite. Eu vou explicar tudo certinho no vídeo. Então, para preparar o pão de ló, já lembra de deixar o seu forno ligado para ficar pré-aquecido a 180 graus. E aqui eu vou colocar 3 ovos inteiros. Eu estou fazendo na batedeira de mão, mas você pode fazer na planetária. 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. E agora, para bater com esses ovos, eu vou colocar 5 colheres de sopa de açúcar refinado, colheres bem cheias, mas eu sempre deixo as medidas também por gramas na descrição do vídeo. Vou peneirar todo o açúcar e depois de peneirado eu vou colocar também uma pitadinha de sal, porque o sal ajuda no tempo de caramelização e realça o sabor da massa. Agora é só bater esses ovos com o açúcar até dobrar de volume e ficar tudo bem fofinho. Como eu estou preparando esse pão de ló na batedeira de mão, então ali com uma espátula eu fui ajudando. Mas se você fizer na batedeira planetária não precisa. Eu bati aproximadamente 10 minutinhos até ficar assim, fica um creme bem bonito, fica bem fofinho mesmo. E quando a gente bate bem os ovos, a gente ajuda a tirar o cheiro do ovo e também coloca bastante ar na massa para ficar bem fofinho. E aqui eu tenho 4 colheres de sopa de farinha de trigo também bem cheia, 1,5 colher de amido de milho. Eu vou misturar tudo e também eu tenho 1 colherzinha de fermento químico. A colherzinha do fermento é essas colheres menores, é a de chá. E vou misturar também na farinha de trigo com o amido. E também eu tenho 25 ml de água, eu medi assim no copo americano, porque é o jeito mais fácil que eu consegui, é bem pouquinho mesmo, é quase um dedo. Na balança você consegue medir 25 ml, tá? Você coloca 25 gramas. E agora eu vou peneirar a farinha, o amido e o fermento e vou intercalando com a água. Vou fazer esse processo com a ajuda de um fouet, eu vou fazer sempre de baixo para cima, para misturar tudo muito bem, não ficar gruminho, mas o mais importante, não bate e também não mistura demais, tá? Sempre com muita delicadeza, quando você viu que misturou tudo muito bem, está ótimo, ficando assim. E agora eu vou levar essa massa para assar. Eu assei com 30 minutos no forno 180 graus. E aqui eu tenho essas formas, eu comprei elas assim, com 3 no Mercado Livre. Eu coloquei somente papel manteiga no fundo, ela lembra muito a caixinha do leite. E eu vou dividir essa massa em 2 formas. Se você não tiver essa forma, você pode assar essa massa em uma forma retangular. Você pode medir em uma forma onde você vê que dá duas caixinhas de leite, porque essa receita eu consegui fazer 2 caixinhas, como se fosse 2 caixinhas. Aí você assa e monta dentro da caixinha do leite. Você corta ali dos lados, higieniza, põe um plástico e monta seu bolo dentro da caixinha do leite. Então, não é necessário você ter essas forminhas. Eu só quis comprar elas porque é mais fácil e prático. Olha, você mede. Se você quiser fazer mais, é só você aumentar a receita. E agora eu só vou levar para assar. Esse pão de ló assa bem rapidinho. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate branco. Como é para recheio, é sempre bom usar o chocolate nobre. Eu vou levar ele para o micro-ondas e vou derreter de 30 em 30 segundos. Se você não tiver micro-ondas, pode derreter em banho-maria. O chocolate nobre é esse quando está escrito chocolate, não cobertura ou sabor de chocolate. Eu já derreti tudo muito bem, mas é bom deixar esfriar um pouquinho, porque quando for colocar no chantilly para não derreter. E aqui eu tenho 1 xícara de chantilly bem gelado, que dá 200 ml de chantilly, e vou bater até ficar bem firme. Fica bem firme mesmo,
precisa que fique firme, porque essa vai ser a estrutura do recheio. Ele fica assim, bem firme. E agora, com meia caixinha de creme de leite e também meia xícara de leite em pó, eu estou usando o leite ninho. Eu vou misturar tudo muito bem para colocar no chantilly já batido bem firme. E eu tô fazendo assim para não empelotar no recheio. E se você já estiver gostando desse vídeo, deixa aí o seu like para ajudar o canal e eu conseguir trazer muito mais receitas. E se você é novo por aqui, se inscreva, toda semana tem novidade por aqui. Feito isso, eu só dei uma leve misturada e agora eu vou colocar o chocolate derretido. Lembra que não pode colocar o chocolate muito quente, senão vai derreter esse chantilly e esse recheio não vai ter muita estrutura. E agora é só misturar. E para eu conseguir deixar o meu bolo assim pesando 1 kg certinho, para eu saber quanto eu tenho que fazer de massa, calda, cobertura, tem uma fórmula, eu já passei aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Essa fórmula ajuda muito. E o recheio ficou assim, agora eu vou levar para a geladeira mais ou menos 1h30 a 2 horas, só para firmar. E os bolos já estão assados, olha como ficou, o tempo de preparo foram 30 minutos e agora eu só vou passar uma faca assim na lateral, só para ajudar a soltar melhor da forma. Mas solta bem facinho, esse pão de ló fica muito fofinho e é bem tranquilo para trabalhar. Olha como fica bem fofinho. E agora eu vou partir essa massa em 3 para ficar 3 partes de massas e 2 de recheio. E eu gosto muito de usar esse cortador porque eu consigo sempre fazer a fatia na espessura que eu quero. Eu cortei essas massas bem fininha e ele corta bem perfeito. E olha como ficou esse pão de ló por dentro. Vale muito a pena fazer esse pão de ló. E na mesma forma que eu assei, seria essa hora que se você assar em forma maior, você montaria na caixa do leite. Ali eu coloquei o fundo do papel manteiga para começar montando esse bolo e também um plástico para me ajudar. E olha como fica a textura desse recheio. Esse recheio dá para fazer várias outras coisas, como bolo no pote, sobremesa na travessa. E ele é bem econômico e fica muito saboroso. Ali eu dividi em 4 partes, que cada parte dessa vai ser uma camada de recheio. E aqui eu tenho uma calda que eu faço sempre 60 gramas de leite condensado para 200 ml de água. Eu peso tudo na balança e só mexo, não precisa ferver, mas eu vou deixar a quantidade de calda que eu também usei para fazer esses 2 bolos. E agora é só distribuir o recheio, eu sempre distribuo em colheradas. Agora é só distribuir bem o recheio e eu vou colocar também morango. Se você fizer essa receita com morango, a validade desse bolo é apenas de 2 dias. E agora é só repetir o processo, colocar a camadinha de massa e também regar. Agora eu vou colocar novamente mais uma camadinha de recheio, vou distribuir bem, também coloquei morango e coloquei a parte que assou virada para a parte do recheio. E agora é só fechar o bolo e levar para a geladeira no mínimo 3 horas ou de um dia para o outro. Aqui o meu bolo já ficou o tempo que precisava e agora eu vou virar em um prato. Eu vou tirar o plástico e também o papel manteiga. E pessoal, participem do meu grupo no Facebook, por lá eu também posto bastante receita e qualquer dúvida que você tiver pode perguntar por lá também. E olha como que fica o bolo, fica bem montado, a massa bem fofinha e fica bem úmida também. Aqui eu tenho 400 ml de chantilly batido, aqui no canal já tem um vídeo
eu mostrando como eu preparo o meu chantilly. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e as medidas dessas formas também eu vou deixar na descrição do vídeo. E é só distribuir o chantilly, não precisa alisar muito bem porque a gente vai tampar toda essa cobertura. Aqui eu só estou finalizando com essa espátula para eu conseguir tirar bastante chantilly para não ficar um bolo lotado de chantilly. E agora aqui eu tenho um saquinho, eu fiz um furinho bem pequenininho na ponta e agora eu vou fazer o movimento só de sobe e desce por todo o bolo. Essa decoração é bem simples, mas fica bem bonita. Ou você pode fazer a decoração da sua preferência. Eu fiz esse trabalho no bolo todo, só não fiz na parte de cima que não precisa, a gente vai tampar. E na parte de cima eu usei esse bico pitanga aberto e eu só fiz essas conchinhas de lado. É bem facinho também de fazer essas conchinhas e eu fiz na parte de cima e também na parte de baixo do bolo. E agora na parte de cima eu vou decorar com morangos e raspas de chocolate. Aqui eu tenho uma geleia de brilho, eu só fiz essa geleia de brilho porque os meus morangos estavam muito feios e não estava doce. E aí eu coloco ela assim, o morango assim na geleia de brilho e vou distribuindo, mas é totalmente opcional usar essa geleia. Mas eu vou deixar a receita na descrição do vídeo também, ela é bem facinha de preparar. E para as raspas, o mesmo chocolate que eu usei para o recheio, eu aqueci no micro-ondas de um lado 20 segundos, eu virei o chocolate, coloquei mais 20 segundos e só fui passando esse cortadorzinho de legumes que eu encontro na loja de R$1, fazendo assim e ajeitava as raspas. Se você não conseguir fazer, você vai aquecendo ele mais um pouquinho no micro-ondas. Só toma cuidado para não aquecer demais, senão o chocolate começa a derreter. E olha como ficou o bolo. Fica realmente um charme esses bolinhos. E fica muito gostoso também. E agora eu vou pesar o bolo. O bolo deu 1 kg 115, só que essa bandeja pesa 75 gramas. Então, a gente sempre tem que passar um pouquinho por conta da bandeja, senão o bolo não vai ter 1 kg. E agora eu vou partir o bolo para mostrar como fica por dentro. Esse recheio fica com um sabor bastante intenso de leite ninho. Fica muito saboroso, porque lembra um pouco o chocolate branco e também o ninho. E fica bem fofinho mesmo esse pão de ló. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Se você gostou, deixe aí o seu joinha, não vai esquecer. E se você ainda não for inscrito, se inscreva para ficar por dentro de todas as receitas. Até o próximo vídeo, tchau!